Saudações azulinas, amigos do canal Ricardo Coração de Leão. Como é que tá essa força aí, família? Como é que tá essa semana? Sexta-feira aí, né? Sexta-feira de outubro. Mais um vídeo aqui pra nós. O Clube do Remo aí que segue os trabalhos, tá? Mas os trabalhos mais de bastidores, como eu sempre falo pra vocês aí, né? Parou a temporada e começa outra temporada logo em seguida, né? A roda do futebol não pode parar, né, meus amigos? Como vocês viram, o que nós tivemos essa semana foram algumas saídas de alguns jogadores, inclusive o Raimar, né? Vai jogar no Amazonas aí, né, meus amigos? Segundo informações, foi para o Amazonas. E o Pedro Vitor realmente foi para a Coreia. Como eu falei para vocês, eu trouxe os números do Pedro Vitor. Fica com ele quem quiser, né, meus amigos? Fica com ele quem quiser. Então, o que a gente teve no dia de ontem foi a entrevista do presidente, bem esclarecedora daquilo que a gente já fala aqui no canal, na verdade, tá? Tudo aquilo que a gente falou aqui no canal foi dado na entrevista do presidente ontem. O que eu posso fazer é alguns detalhes para vocês, de alguns pontos que eu achei pertinente que a gente trouxesse para o canal. E depois a gente faz outro vídeo com outra parte, que também tem duas partes pertinentes. Se eu for falar de tudo, vai passar mais de 20 minutos de vídeo, tá? Então, meus amigos, o que acontece? Já peço aí para você, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. E comenta que amanhã, sábado, vai ter um vídeo agradecendo a semana para fechar o nosso resumo. E vamos mandar os abraços aí, nossos amigos, né? Se quiserem comentar onde vocês são, eu mando um abraço para sua cidade, tá? Para sua família, para quem vocês quiserem aí, no vídeo de amanhã sai, tá? Bom, meus amigos, então, se tratando aí sobre jogadores, estamos aguardando alguns fechamentos ainda, alguns jogadores daí que se encontram em Belém, como o Vidal, esperando o ano letivo fechar para sua filha, que estuda aqui, né? O próprio Sávio também. Sabe como é a vida de jogador, né? Vive de cidade em cidade, estado em estado muitas das vezes. E aí tem família, traz a família para mais próximo. É até bom o jogador que traz a família para mais próximo, justamente para evitar certos devaneios noturnos de alguns jogadores, né? Então, falando nisso, se tratando, esse é um dos requisitos que o Rodrigo Santana prioriza para esse novo elenco que vai ser formado agora a partir de dezembro, janeiro aí, porque o Clube do Remo, já entrando no assunto do presidente, ele falou ontem e já havia falado daqui durante a semana. O Clube do Remo está esperando fechar a Série B e a Série A para a gente poder assim anunciar alguns jogadores aí que já vem conversado, né? E o que interessar para o Clube do Remo se encaixar nas medidas do que o Rodrigo Santana fala, porque vai ser os três. Quem assina é o presidente, mas quem faz o primeiro rescaldo é o executivo, através do treinador que pede, né? Ele diz, olha, eu quero vou formar o time, vou jogar no 3-4-3, então eu quero zagueiros que saibam, tenham uma boa saída de bola, zagueiros rápidos, a idade, aí o papelinho vai correr atrás e vai trazer para ele os nomes. Se ele concordar, passa para o presidente dá o aval final, né? A depender do preço também, né? Tem todo esse processo, né? O futebol no campo é o último estágio do processo. Muitas das vezes a gente fala aqui, eu tenho muito rescaldo sobre a diretoria, como vou falar para vocês já. Mas, pô, a gente vê aí, o cara insiste numa coisa, como eu falo para vocês, o espetáculo no campo, ele é feito primeiramente fora de campo, até a torcida, né? Que inclusive a gente esqueceu de falar aqui durante a semana, até a torcida aí, que foi eleita a melhor torcida da Série C, né? Obviamente, né? Não preciso nem falar tanta coisa. Então o presidente até agradeceu ontem. Ele agradeceu do porteiro ao último torcedor, tá? Agradeceu a todos que fizeram parte desse acesso do Clube do Remo, inclusive enfatizando que foi uma promessa de campanha o acesso, tá? Ser campeão não era prioridade, como eu falei para vocês. Dava para ver entre as entrelinhas ali, né? Deu para ver, tá? E se o cachorro acelerar muito, a gente vai dar uma parada, tá, meus amigos? Que eu tô tentando gravar agora aqui, é terrível. É um karma, tá? É um karma. Bom, então, como eu falei para vocês, se encaixando dentro da prioridade que o Rodrigo Santana quer, que não seja noturno o atleta, né? Aquele que durma, né? Que tenha uma boa perspicácia taticamente, uma boa recuperação em caso de lesão, tá? E a prioridade é formar um time já no começo do estadual para ser utilizado durante a temporada toda. E é obrigatório isso, até porque a janela fecha em março, né? E também ano passado o Clube do Remo fez isso. Ano passado não, esse ano ainda, tá? Ele fez isso. Não tinha aqui, porque não fiz um scout do começo. Como vocês sabem, o canal começou dia 9 de janeiro. Então,
Eu não fiz um scout do começo dos jogadores, mas o que chegavam me agradava. Me agradava muito. Né? Ítalo, que vinha do... Todos os jogadores do Clube do Remo trouxe, aparentemente, vinham do bom retrospecto da série B. Né? Então o Clube do Remo buscou muito. E alguns que vinham de bom retrospecto do ano de 2023. Né? Mas que não renderam, mesmo. Não renderam por outras ocasiões. Até o próprio Pavani, no começo da temporada, eu mesmo aqui chamei ele de preguiçoso, porque via ele andando em campo, não se interessava, displicente. Depois está aí, tá? Vocês gostaram meus vídeos aí, era o momento do jogador e ele foi numa crescente e terminou o campeonato aí como um dos destaques do Clube do Remo, né? E o outro que chegou aí como uma promessa, que era assim, meia suspeita, né? Só um instante. Voltando aqui, outro que chegou, que era uma promessa, que era o Jadson, né? Ainda tava na suspeita, acho que era um dos menos scout tinha, né? Vinha de uma temporada negativa. Tá aí, assinou com o Clube do Remo, inclusive. Quando foi tocado nesse assunto, foi falado que jogadores que podem trazer um certo retorno para o Clube do Remo, normalmente assinarão por 3 anos. Eu acho que a maior assinatura que tem aí é o Jadson com o Clube do Remo. É um contrato de 3 anos que foi feito aí com o Clube do Remo, esperando um retorno. Pegou o direito federativo dele por 3 anos, né? Uma venda futura, quem sabe, a desenvolver o jogador. E é um jogador que deve ser acompanhado de perto, porque é um jogador que é uma promessa de muito ganho para o Clube do Remo. Nós sabemos, se destacar, o dinheiro muitas das vezes, ou como sempre, fala mais alto, tá? E o jogador, ele pretende fazer história no Clube do Remo, mas nós sabemos como é hoje em dia. Né? Eu estava escutando ontem na conversa com o Leão, o Adelso, né? Adelso que estava lá. Aí ele falou, né, que o Clube do Remo não tem esse encontro de ex-jogadores e tal, né? Não tem um setor, tinha, né? Antigamente no Maranhão, agora não tem mais, para jogadores que já passaram pelo Clube do Remo. Mas é aquilo, meus amigos. Se a gente puxar hoje para nossa realidade, não tem jogador mais que se identifica com o clube. Não é à toa que o Jadson faz um contrato de 3 anos aí. Foi um jogador que se identificou com o clube e ele mesmo já falava, né, que queria ficar, entendeu? Então chegou-se num acordo e o jogador ficou. Mas a gente não tem mais. Nem na base tem mais isso. Nem na base não tem mais aquele jogador que é cria da casa, que ele quer chegar no profissional e arrebentar e ficar. Não. A primeira chance ele vai embora. O Rony, ele ficou no Clube do Remo? Tudo bem, vão dizer, Ricardo, mas o Rony teve problemas com o contrato dele, realmente naquele tempo, foi até no tempo do Pirão, né? Mas ele queria ficar? Ele não queria ficar, meus amigos. Entendeu? O dinheiro fala mais alto hoje em dia. Tá? Inclusive ele mesmo, que eu sou Adesso, que ele é médico, ele falou lá, se fosse naquela época, ele fez a melhor escolha, não escolha pelo futebol, jogou no Flamengo. Né? Ele fez a melhor escolha, mas se fosse hoje em dia ele escolheria o futebol, porque a janela seria maior para jogar em time de fora. Então nós estamos aqui. A contradição do nosso sistema que a gente vive, né? As nossas contradições. A gente busca que o jogador tenha afeto, o atleta tenha afeto com o clube, mas o dinheiro fala mais alto. E o clube, dependendo da questão financeira, não consegue manter o atleta, que resvala na base. Tá? Isso aqui não é uma questão de... como teve um comentário, né? Uma questão de autoajuda, é uma questão de você refletir sobre o Clube do Remo. Como é que vai ajudar a base desse jeito? Né? Inclusive, eu até mandei a minha mensagem para conversa pro Leão ontem. A segunda vez que eu mando mensagem, eu vou parar de mandar mensagem. Tá? Segunda vez que eu mando mensagem, eles não leem. Né? E eu sempre bato na tecla da base. O que a Lei Pelé fez com a nossa base? Aí ele tocou no assunto da Tuna, mas não fala. Não, a Tuna parou de formar. Olha aí. O superficial, meus amigos. Superficial isso aí. A Tuna parou de formar atleta porque não dá mais lucro. O atleta ele tem que ser pago. Tem atleta no Clube do Remo que tem 14 anos que está ganhando. E você tem que amparar o atleta e a família do atleta. Para que ele também não se perca. E eles vão dizer, não, olha, já está grandinho. Principalmente aqui, na nossa região, nossa realidade. O cara vai ficando grande e ele já serve de mão de obra. Entendeu? Ele já serve de mão de obra. A família já vê, é uma família muitas das vezes carente. Né? Eu sou uma realidade disso. Então tu começa a trabalhar desde cedo, meus amigos. Isso muitas vezes é um trabalho e estudo. Imagine o futebol, que é uma aposta. E aí? É em real, meus irmãos. É em real, entendeu? Então o cara não fala sobre isso. Ele não diz, a Tuna não tem condições.
Não tem condições, sabe? Então o cara, sabe, fala, tu não parou de formar, pronto, acabou. Pronto, a culpa é do clube do Remo, a culpa é do rival que não forma, né? Não tem, o cara tem que pagar. E, sem contar que muitas das vezes vem um empresário, o presidente reclamou disso. Vem um empresário e diz, olha, o jogador mesmo fala, pô, olha, fala com o meu empresário, o presidente, não, tô falando contigo. Por quê? Porque se sente o quê? Tu tá utilizando todo o espaço do clube do Remo e o clube do Remo vai te pagar pra te utilizar esse espaço pra tentar que no futuro tu vai te embora. Reflexão, tá? Então foi esse um dos assuntos abordados, já entrei na conversa com o Leão, né? Então, também o presidente abordou aquele assunto que a gente falou do CIO, isso eu já falei para vocês, é para profissionalizar determinados setores, inclusive ele entrou na parte do vôlei novamente, e aí ele falou, né? Então vocês viram, eu já falei sobre isso, então não vou entrar nesse retrospecto, tá? E aí ele falou que fez o balanço da temporada, né? E ele enfatiza muito aquela saída precoce do clube do Remo. Foi uma das piores, eu acho que o clube do Remo já tinha feito isso contra o Rio Branco, né? Uma saída precoce também, salvo engano, que um time do Acre, um time do Amapá. O clube do Remo saiu aí precocemente também na Copa do Brasil. Tá? Mas são águas passadas, serve de aprendizado para nós. Tá? Realmente no setor ofensivo ali a gente tem que apostar num atacante que vai fazer. A gente sabe que tá em extinção, mas tem que ter um 9 ali. Tá? Então, eu acho que no balanço, se a gente for fazer o balanço, Helder Santos, Vidal, João Afonso, Cachoeira, o próprio Johnny Roberts, que chegou por último, mas não vou sacrificar ele aqui agora. Então, o Marco Antônio também deixou muito a desejar. Tá? Vários jogadores ali que, digamos assim, pendiam mesmo com o clube do Remo, sabe, ficar numa máxima. Isso eu estou trazendo só os de fora. Não estou trazendo nem a base, porque a base também deixou muito a desejar esse ano, tá? Tanto que ninguém se destacou. Filipinho vai embora. Vai jogar a segunda divisão do Paranaense para tentar dar uma rodagem, porque tem que renovar esses aí que estão da base aí, né? Então, como eu falei para vocês no vídeo passado, tem um pedindo passagem, tá? Então ele falou também sobre o planejamento do CT, como eu falei para vocês já, o CT sofre com graves problemas estruturais de falta de água, apesar de ter uma maré passa lá atrás do CT, mas não tem como abastecer lá no momento. Mas agora, com a vinda da Copa do Mundo Feminina para cá, sendo uma das sedes, vai entrar um dinheiro lá na CBF para lá, tá? Eu vi até um comentário, não foi aqui no canal, que o cara falou, a CBF dá dinheiro para os clubes ajeitarem o CT. O problema o Clube do Remo tem um CT recente, é muito até mais novo do que o do rival, que o do rival deve ter uns 10 anos já. E o problema é que teve desestruturações financeiras do Clube do Remo no passado que afetam o futuro agora. Tá? As contas negativadas do Clube do Remo, ela afeta que o Clube do Remo receba o diploma de time formador. Entendeu? Então não adianta eu dizer para vocês que o Clube do Remo é que nem o Amazonas que nasceu agora. Não é. Não é, meus amigos. Não é que nem o Amazonas. O Clube do Remo tem problemas estruturais do passado de diretores. Esses aqui que estão agora aí, esses aí só é mil maravilha da frente dos caras que estavam. E com todos esses problemas aí, todo esse amadorismo, esses erros, tá? E sem contar para vocês que se a gente puxar no esquema de nosso empresariado, eles mais erram do que acertam. Vocês sabiam disso? Então não vai achando que se virar a SAF, vai ser mil maravilha, nós vamos ver muitos erros. Entendeu? Então a gente tem que entender a roda desse sistema que a gente vive, né? E o que ele representa hoje em dia. Sabe? Às vezes a gente se espelha no Fortaleza. Tudo é Fortaleza. O Ceará também está em destaque lá. Mas é Fortaleza. Mas vocês veem o que reforçou os times do Nordeste? Foi o estadual deles? Não. A Copa do Nordeste. Como ela se reforçou? Os clubes se reuniram, fizeram uma liga e olha, tá aqui. O nosso projeto é esse, vamos vender para televisão, quem quiser. Entendeu? Então virou uma grande disputa. A Copa Norte, estamos pedindo para acabar. O Paraense, estamos pedindo para acabar. Como é que tu vai ter uma preparação de um plantel que ele vai chegar só para disputar o Campeonato Brasileiro? Me expliquem isso. Não tem como, meus amigos. Essas copinhas aqui, essa Copa nossa tem que ser reforçada. Tem que ter interesse do clube do Centro-Oeste aí, para ter uma maior vazão. Agora, quando os clubes do Centro-Oeste chegaram na Série A e B,
não querem mais disputar porque não é interessante. Por que não é interessante? Os lucros, o presidente falou sobre isso. Nós já falamos sobre isso no canal. Ela dá 350 mil para te custear umas viagens, paga metade das viagens. Aí se tu for campeão, tu vai entrar na outra competição, a outra competição que paga ela. Não vale a pena. Não vale a pena. Dona CBF, não vale a pena. FPF tem que buscar. Não é para acabar. Não dá para acabar porque é a única Copa que, digamos, tu pode jogar contra o time de fora antes de disputar um brasileiro. Ou até no meio que se entrelaça entre os dois. Mas tem uma preparação. É uma continuação da pré-temporada. O nosso paraense é fraco. Nós sabemos disso. O nosso paraense é muito fraco para você sair daqui para disputar um brasileiro. Sabe? Às vezes a gente escuta por aí o cara dizendo: ah, olhem aí o brasileiro da Série B. Dá pro Clube do Remo chegar. Como? O Santos tem investimento de 12 milhões. Como é que ele tá? Ele consegue se desgarrar dos outros? Não consegue, meus amigos. Não consegue. Tá? Não consegue. Esse é mais um dos assuntos do canal pra gente refletir. Dá pra gente falar sobre isso agora, que não tá tendo as coisas do futebol, tá tendo só mais os planejamentos. Tá? Então, entrando nesse assunto do Santos. O que o Clube do Remo ainda não fechou com a LFU e com a Libra? Porque estão esperando se for cair algum dos grandes lá. Quem tá piningando? Fluminense e Corinthians. Se cair um do grande, valoriza mais, porque a televisão vai querer. Né? Ainda tem a outra coisa. Sabe qual é o problema? A gente acaba com uma coisa e não tem o que colocar no lugar. De primeiro nós tínhamos futebol quarta, domingo. Né? Até reclamavam e tal, mas nós tínhamos. Hoje acabou com isso. Talvez até na televisão fechada, que se você comprar, você vai assistir só o jogo do time mandante, porque ele vai estar numa liga e o time visitante vai estar na outra. Então muitas das vezes você vai comprar o canal fechado para assistir o jogo do Clube do Remo aqui em Belém. Tá? Vale a pena? Compensa? Tá? O vídeo está se alongando. Vamos refletir sobre isso. Né? E meus amigos, então eu tenho outros assuntos para falar, mas já está chegando a 20 minutos de vídeo. Né? E vocês sabem que esses vídeos são mais longos para a gente refletir, sim. Né? Inclusive respondendo a pergunta do nosso amigo torcedor Rodrigo Gomes, eu creio que não vai assinar com 10 jogadores dessa temporada agora, tá? Até porque já vimos saindo o Raimar, muito provavelmente vai ficar entre Sávio ali, tá? Esses 5, 6, 7 jogadores aí. Muito, máximo 7 que eu acredito nisso, tá? E para fechar, né, meus amigos? Para fechar, no próximo vídeo a gente volta com mais alguns assuntos sobre essa entrevista do presidente. Para fechar, eu queria fazer a nossa reflexão aqui, né? Ontem o Brasil se despediu do José Adilson Pereira dos Santos, né? José Adilson Rodrigues dos Santos, né? Adilson Maguila, né? Maguila, um dos nossos grandes boxeadores aí, tá? Eu vi até um comentário infeliz. Eu só vou trazer o Maguila porque eu também trouxe ele sobre um retrospecto da Hora de Parar, né? Parece que estava se desenhando as coisas. Eu não sabia, não acompanho a carreira do Maguila. Para mim ele estava fora dos holofotes. Eu fiquei surpreso do seu falecimento aos 66 anos. E depois, quando a gente vai pesquisar, a gente não tem mais surpresa, porque é uma doença decorrente pancadas na cabeça, que era o seu esporte trazia para ele, né? Enquanto a gente vai se sujeitar, muitas vezes a gente pensa só quando a gente está novo e não se prepara para ver isso, meus amigos. Né? O Maguila morreu com 66 anos. Eu, como trabalhador formal, de carteira, por tempo de serviço eu não vou conseguir me aposentar. Se eu quiser parar de trabalhar com 65, eu vou me aposentar com salário mínimo. Vocês sabem o que é isso? Maguila morreu com 66 anos, meus amigos. Será que nós estamos se preparando, né? Dá pra gente refletir. Tá aí. Dedicou uma vida inteira ao esporte para tentar uma mudança de vida. Quando não, né? Sua esposa, Dona Irene e Dona Irani, teve que se formar advogada para poder defender os casos do Maguila, porque foi muito ludibriado por empresários. Até, né, agora no final, arrancaram seus últimos centavos de audiência que poderiam arrancar. Né? Foi ludibriado a vida toda, enganado. Tá? Seu apelido de Maguila decorre do gigante, né? O Gorila Maguila, que era um desenho da década de 90, 80, quem acompanhou ali. Hoje a gente não pode nem falar sobre isso, porque não se atém a pessoa, se atém aqui, você está nomenclaturando ela, né? Mas quem é do meu tempo sabe. Essas mudanças que não encaixam na nossa cabeça, sabe? Eu sei que os tempos são outros,
mas cabe que a gente recorde. De onde veio o Maguila, né? Tetracampeão mundial, ou tetracampeão mundial, tetracampeão não, campeão mundial, tetracampeão feminino da natação, até depois no outro vídeo eu faço sobre isso. Campeão mundial, né? Campeão daqui do hemisfério sul várias vezes. E como terminou o Maguila? Esquecido, né? Não se lembrando mais das coisas. Pode ter definhado como uma criança, o mal de Parkinson, que é o que decorre essa doença, que é a doença do pugilista, né? Inclusive o futebol americano tem muito disso. E os nossos atletas que vão aí sumindo, né? A gente vê, acende e depois some, né? Uma vida dedicada ao esporte e o esporte que levou a sua morte. Né? Esquecido. Foi lembrado agora para dar mais alguns pontos de audiência. Tá? A gente que eu sou um que briga pelo esporte ser um condutor de mudança social. Mas dentro desse sistema que a gente vive, no tempo dele não ganhava-se muito. Tá aí. Né? E não tem cura, não tem tratamento. Morre Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, né, meus amigos? 66 anos. Talvez agora, depois de morto, façam uma estátua em algum lugar, que vai ser esquecida mais um tempo, porque na vida que nós decorremos, nós não olhamos a velhice. Nós olhamos só o momento. Ah, é hoje. É aqui agora. É o amanhã, né? Ah, destruímos aqui estamos aqui num período de estiagem. Tá tudo seco, não chove. Ah, mas aí é assim mesmo, né? Sabe? Então tudo isso são despreparos nossos. Até com os nossos, né? Vai morrendo nossos ídolos aí. Passou-se uma geração, né? Eu peguei o final da carreira dele. Não trato agora do que eu vi da última luta dele, como foi tratado ontem. Infelizmente, né? Sabe, o cara falar uma palavra daquela, eu não vou nem falar. Assistam a Rádio Clube que vocês vão ver. Não era o momento daquilo. Era o momento de se aferir e se refletir sobre. Ah, tu vai dizer foi a escolha dele. Talvez por uma mudança social ele foi se metendo naquilo. Não se preparando para o futuro e dizer, porra, muito baque na tua cabeça, tu vai ficar doido. Tu vai adoecer e tu vai morrer dessa doença. Né? E foi o que foi acontecendo. Né? Os últimos programas dele que a gente foi vendo, ele trabalhando como comediante junto com o Tom Cavalcante. Né? Interessante isso, né, meus amigos? Interessante. Mas que vai em paz, né? Foram 77 vitórias no seu cartel, um empate e 7 derrotas. Olha o tamanho do cartel do camarada. Né? E agora vai descansar, finalmente. Ele será dizer, meus amigos, que teve uma vida boa, tranquila, através dos esportes, através das alegrias que ele deu. Muitos que ganharam na sua costa, né? E ele que sofreu toda a consequência de tudo. Né? Bom, meus amigos, ficamos com a nossa reflexão sobre o Maguila. E que Deus o tenha em um bom lugar, né? Minhas considerações à família. E é uma oportunidade que o canal tem, né? Eu nunca nem imaginei na minha vida que poderia ser um propulsor dessa notícia. Né? Bom, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.